O ano é 1997, Deborah Heisman é agora PhD em astrofísica pelo MIT. Mais à frente, passa a ser professora de física e astronomia do Colvin College e faz isso por 14 anos. Em 2013, ela se torna presidente da organização chamada Biologos. Organização essa fundada por um dos cientistas mais importantes do nosso século no campo da genética, Francis Collins. Se você não sabe, ele é o autor do projeto Genoma, que mapeou toda a genética humana e criou a Biologos em 2007. Peraí. O que eu tô fazendo, Thiago? Thiagão, não deixa eu fazer esse tipo de besteira. Eu vou deixar a doutora Heisman falar por si mesma. É muito melhor. So, my own story is that I grew up in a Christian home, and as I grew up, I gladly made the faith my own. Now, the default view for my home church was that the earth was young. So it wasn't until I got to graduate school that I started digging into this issue for myself. How could astronomy fit with the Bible? Well, through Christian friends and Christian books, I came to see how an old universe and Genesis could fit together. Doutora Heisman pesquisou, estudou e descobriu que desde sempre teólogos e especialistas sabem que a interpretação de Gênesis no que tange a criação não era necessariamente literal, pois era usada para passar uma mensagem específica ao público daquela época. O que importava era a mensagem, ou seja, a autoridade bíblica muito bem mantida. Mas fala sério, o que um criacionista evolucionário realmente crê? Often they are in harmony, but sometimes they clash against each other. It can feel like two sides fighting, faith versus science, us versus them, right versus wrong. Too often this conversation is tied up in fear and confusion, with heated conflicts and polarizing debates, all boiling down to two extreme positions. On the one side, you hear loud voices saying, science rejects religion and disproves God. On the other side, you hear loud voices saying, the Bible is right and science is biased and wrong. However, Lauren and I believe harmony can be found if we remember that God both inspired the Bible and created the universe. By putting God at the center, we can remember that science doesn't pull us away from God. Instead, science shows us God's handiwork. In fact, the process of science actually works because God sustains the universe so faithfully and consistently. A evolução é real. A Bíblia é verdadeira. Eles creem nisso. Mas eu sei que você não tá nem aí pra mim, né? Então eu vou deixar a doutora falar. A criação evolucionária é a visão de que Deus criou o universo, a Terra e a vida ao longo de bilhões de anos. E que o processo gradual da evolução foi trabalhado e governado por Deus para criar a diversidade de toda a vida na Terra. Portanto, para os defensores dessa visão, a evolução é, na verdade, um mecanismo natural pelo qual Deus, criador do próprio mecanismo natural, providencialmente alcança seus propósitos. O primeiro argumento trazido por eles é lendo os dois livros. Isso mesmo, lendo os dois livros. O livro 1, a Bíblia, é a fonte inerrante, perfeita e especialmente revelada do que Deus nos diz claramente, autoridade última nas nossas vidas. Mas nós temos outro livro, você sabe qual que é? Isso mesmo. A natureza. A revelação não tão clara, mas que permite um entendimento às vezes nebuloso de Deus, mas que sim, se comunica conosco e declara a glória do Deus Trino. Ela grita seus atributos criativos e seus mecanismos fascinantes de criação e de expressão da sua grandeza, sua majestade e do seu poder. Mesmo que há quem não queira perceber ou não perceba de forma nenhuma esse letreiro com luzes piscantes que literalmente aponta para o seu Criador, aponta para Deus. Você vai comigo na Bíblia, Romanos 1:20, e lê comigo o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Tanto na natureza quanto nas Escrituras, Deus se revela a nós o tempo todo, mostrando-nos o seu caráter e sua glória. Não tem conflito nenhum entre esses dois livros, porque Deus se exprime verdadeiramente em ambos, esse é o argumento. Mas como já dito, a revelação especial é necessária para conhecermos a verdade sobre Deus, a verdade cheia de autoridade, a verdade capaz de revelar o caminho que todo ser humano busca, quer reconheça ou não. É a Escritura. Pois através dela, Deus se revela com clareza e intencionalidade.
Nela ele expõe aquilo que é necessário que eu e você saibamos com detalhes. Durante um período de cerca de 1000 anos, a revelação especial, ou seja, a Bíblia, foi escrita, guardando em si uma verdadeira complexa relação entre personalidade humana e direção inspirada pelo Espírito Santo. Esses autores viveram um contexto e tempos muito diferentes dos nossos, o que torna totalmente sem sentido a gente simplesmente abrir a Bíblia e lê-la como se ela tivesse sido escrita como um artigo publicado no New England Journal em 2023. Não faz nenhum sentido ler dessa forma. Mas se Deus tivesse escolhido os nossos dias para revelar sua palavra, ele certamente não nos inspiraria a escrever que a Terra está fixa sobre uma fundação ao invés de estar se movendo no espaço. Mas talvez escreveríamos que, através da sustentação cósmica da matéria escura e as constantes gravitacionais e temporais criadas e orquestradas por Deus, as coisas existem no universo. Ou Deus poderia não mandar a gente escrever dessa forma, se a intenção final do texto inspirado por Deus fosse, na verdade, a intenção da mensagem dele. Mesmo que fosse figurado ou poético, ele tornaria esse texto poético ou figurado, para que a gente entendesse a intenção da mensagem. Ou Deus poderia não mandar a gente escrever dessa forma, se a intenção final do texto inspirado por ele continuasse não sendo uma descrição científica moderna dos processos naturais, e sim a mensagem de que ele é a sustentação de todas as coisas que ele criou. Dessa forma, poderia escrever de qualquer forma, de forma poética, de forma, enfim, alegórica, figurada, e provavelmente a gente conseguiria identificar isso claramente na estrutura de texto que a gente está lendo. No fim, a doutora Hartman está te dizendo que para conseguirmos ler o livro da Escritura em especial, é necessário que nos lembremos do contexto original no qual ele foi escrito e também para quem ele foi escrito, no sentido do público original, ainda que a mensagem também fosse para nós nos dias de hoje. Bom, ficando isso tudo da Gênesis 1, temos ciência de que o povo israelita, naquele contexto, não tinha ideia do que eram constantes físicas, como elas operavam, quem é Kepler, por motivos óbvios, e para a mensagem do texto isso não fazia a menor diferença. Por exemplo, eles acreditavam que a Terra tinha os céus por cima e as águas por baixo, referindo até à existência de uma cúpula sólida acima dos céus com um oceano acima dela, a qual, quando abria suas comportas, resultava na chuva. A cúpula seria o firmamento. Essa é a mesma estrutura, é a mesma forma de pensar na forma da Terra, a forma da sua organização, encontrada, por exemplo, na cultura egípcia e na cultura babilônica. Ou seja, a cultura e conhecimento da época. É natural que fosse assim. Deus poderia muito bem apresentar aos israelitas a versão correta e demonstrar os erros da representação física que eles acreditavam. No entanto, Deus escolheu uma abordagem muito melhor. Ele acomodou sua mensagem ao entendimento deles, a fim de tornar mais clara a mensagem que pretendia passar. Ela, a mensagem, é verdadeiramente importante. João Calvino diz: Deus acomoda-se ao nosso modo ordinário de falar por causa de nossa ignorância. Às vezes também, se me é permitida a expressão, gagueja. O que importa ao Deus transcendental e glorioso é revelar sua mensagem, pois ela é poderosa para transformar. A ciência descreve mecanismos observáveis na natureza e eles nos são muito úteis para louvar a Deus por sua grandeza e beleza. A ciência é limitada e está sujeita a mudanças. Ela depende de lentes e análises humanas, ela se esforça para observar e tentar descrever mecanismos. Leis físicas são constantes, elas não mudam. A ciência não pode provar nem a inexistência nem a existência de Deus. Entretanto, ela aponta, ela indica a existência de um Criador, obviamente. Para o cristão, uma explicação científica não elimina em nada a possibilidade de Deus, mas na verdade nos faz glorificar a Deus revelando a sua obra. Acredito no cristianismo como acredito que o sol nasceu, não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele vejo todo o resto. C.S. Lewis. Pesado, né? Mas nós temos logicamente uma contra-argumentação no livro. Ken Ham argumenta de que, de acordo com Romanos 1, 18 a 20, a natureza revela mesmo Deus. Além disso, tais versos revelam Deus de maneira tão precisa que todo descrente é indiscutivelmente culpado realmente por não adorá-lo. Mas o texto não ensina que a natureza revela como e quando ela veio à existência. Além disso, ele ressalta que a escritura é a revelação verbal de Deus, já a natureza é a revelação não verbal. Sendo assim,
é meio injusto colocá-las lado a lado com a mesma importância, porque elas não têm a mesma importância. Outro ponto importante é que a Bíblia é inerrante e Jesus prometeu o seu Espírito Santo para levar os crentes à verdade, como a gente encontra lá em João 16:13 e 1 João 2:27. Ao estudarem a sua palavra com diligência, como a gente vê em 2 Timóteo 2:15. A natureza é amaldiçoada e escrava da corrupção, tornando assim difícil sua interpretação, como a gente vê as citações em Gênesis 3:17, 5:29, 8:21 e Romanos também 8:19-22. Logo, a escritura deveria ser utilizada como ferramenta para se interpretar a natureza, e não o caminho inverso. Ken Han também afirma que Harsman discute muito pouco a escritura. E nisso Ken Han a gente não tem como discordar dele, ele está completamente certo. Geralmente, o criacionismo evolucionário não se utiliza tanto de versículos para apoiar sua visão, ainda que se utilize sim uma quantidade muitas vezes suficiente. Assim sendo, por esse motivo que a gente falou, teologicamente, às vezes, o CE, o criacionismo evolucionário, é um pouco mais frágil quando comparado, por exemplo, com o CTA. Harsman continuou sua argumentação, argumento 2. Dr. Harsman explica que cada geração, os filhos são um produto, uma mistura, de genes que vieram de seus pais, assim como seus pais são uma mistura dos genes de seus avós e assim por diante. Dessa forma, toda nova geração se torna ligeiramente diferente de seus pais devido à mistura genética que ocorre. Às vezes essas diferenças geram uma vantagem reprodutiva no meio ambiente, ou seja, um guepardo mais rápido que seus pais conseguem comida mais fácil e por isso ele tende a sobreviver em períodos de escassez e por isso tem maior chance de se reproduzir, levando seus genes, ou seja, suas características vantajosas para a próxima geração. Depois de várias gerações, a maioria dos guepardos terá essas características vantajosas como uma regra e não como uma exceção, e por isso os traços genéticos terão mudado. Esse é o famoso mecanismo da seleção natural. Animais foram isolados de outros por uma catástrofe ou por uma necessidade como a baixa disponibilidade de recursos de um determinado espaço. Nesse novo ambiente, há recurso para a sobrevivência, porém eles são muito diferentes dos recursos no local anterior ao qual as gerações iniciais estavam acostumadas. Portanto, ao longo do tempo, assim, eu digo tempo mesmo, sabe assim, tempo pra valer. Sabe tempo? Então, muito tempo. Por esse tempo todo aí, aqueles indivíduos ou espécies que conseguiram adaptar hábitos alimentares, reprodutivos e até comportamentais para melhor se adequarem a esse novo ambiente, terão várias diferenças daquelas espécies que ficaram no local de origem ou que as torna agora até mesmo uma nova espécie, né? E muitos chamam esse processo de microevolução. Os criacionistas evolucionários entendem que a seleção natural e outros mecanismos associados atuam por períodos de tempo bem longos, mas bem longos mesmo, sabe? Longo, período bem... Então, esses aí, bem longos. Eles podem até gerar mudanças na estrutura física do corpo biológico, o que seria caracterizado aí sim como macroevolução. Por extensão, acredita-se na evolução que ao longo dos milhões de anos esse processo foi gradualmente ocorrendo a ponto de um mesmo animal ou um mesmo organismo gerar diferentes tipos de animais. Por exemplo, pássaros e lagartos podem ter compartilhado um ancestral reptiliano comum. Para a doutora Harsman, nós temos 3 evidências importantes. Primeira, golfinhos e baleias são mamíferos. Então, como que 2 mamíferos acabam se tornando criaturas marinhas? O modelo evolucionário prevê que muito provavelmente ambos se desenvolveram em ancestrais terrestres que se adaptaram ao ambiente oceânico. O segundo motivo, 1978, um fóssil de um crânio de 49 milhões de anos tem o ouvido interno muito semelhante ao ouvido interno das nossas queridas baleias modernas. Ao longo dos próximos anos, através de busca intencional, encontrou-se inúmeros fósseis que cobriram cerca de 10 milhões de anos de evolução, mostrando evidências de uma possível adaptação à vida na água. Apesar disso, a presença de lacunas temporais até hoje para se estabelecer essa conexão entre baleias e um ancestral terrestre são inegáveis. Um detalhe aqui é que esse provável ancestral terrestre atualmente, naquilo que os modelos evolucionários mostram, seriam os lobos. Mas já existem fortes evidências que esse processo está acontecendo e é por isso que algo tão estranhamente estranho no começo, como por exemplo um lobo, dar origem, por exemplo, um tipo de lobo, né? Dar origem a um tipo de baleia, seja um processo assim tão estranho
mas que os cientistas chegam a pensar que essa fosse a hipótese. Outro importante detalhe ainda dentro dessa evidência é o desenvolvimento embrionário das baleias. Durante o processo de formação delas, surgem brotos de 4 membros, da mesma forma que animais terrestres fazem. Em algumas, permanece um osso pélvico na baleia adulta que serviria de articulação para pernas, ou seja, membros posteriores. Em terceiro lugar, ao olhar para a genética, no DNA de fósseis e animais, conseguimos entender com bastante precisão, a árvore genealógica que levou aquele animal e com qual espécie anterior ele está relacionado, bem como há quanto tempo seu ancestral comum existiu. Vemos Deus trabalhando por meio de sistemas que ele mesmo criou para produzir uma abundância exorbitante de variedade. Doutora Harsman. We believe that God keeps the Earth in orbit around the sun, but science says that gravity keeps the Earth in orbit. Is that a conflict? After letting us dwell on the distance for a while, he assured us that there was no conflict. God created the law of gravity. God governs creation so consistently that scientists can study it and discover the law of gravity. Whatever truths scientists discover, those truths ultimately come from God. Na contra-argumentação, Han inicia dizendo que distâncias entre os registros fósseis de criaturas terrestres e o surgimento de baleias primitivas e ou modernas, por exemplo, as mostradas no diagrama de Harsman aí, são muito maiores do que a doutora faz transparecer. Ele lembra que um dos fósseis de transição mais importantes para a evolução é o Pachycetus. Porém, lembra que um artigo técnico da Nature de 2001 descreve o Pachycetus como não mais anfíbio do que uma anta, que é um animal moderno. Hugo Ross argumenta que há distâncias de tempo bem longas entre um registro fóssil e outro e, portanto, a explicação evolucionária naturalista não é a única e muito menos a mais provável. Ele ainda levanta outro problema do criacionismo evolucionário. Os registros fósseis se parecem mais com um gramado com diferentes espécies convivendo e surgindo, como já falamos em outro vídeo sobre a explosão de Avalon e Cambriana, o vídeo chamado Gênesis em milhões de anos. Logo, a perspectiva de uma árvore com ancestral comum é bem fraca, na visão de Ross. Ele lembra que processos naturais geram mudanças importantes de uma geração para outra, porém inúmeras espécies têm características semelhantes, portanto, há um design comum e otimizado usado por Deus em suas 6 eras de criação. E o que dizer das baleias, hein? Elas têm corpos enormes, vivem em pequenos grupos, poucos filhos por casal e têm alta sensibilidade a mudanças ambientais. Na perspectiva evolucionária, elas não deveriam ser um caso de sucesso, um case de sucesso, e sim fazer parte de um seleto grupo de animais extintos por processos naturais. Por que então vemos tantas espécies de baleias nos últimos 40 milhões de anos? Se questiona o Dr. Hugo Ross. Pelos registros fósseis, Ross lembra que as baleias modernas surgiram de forma também explosiva, após a extinção de baleias primitivas, e as mudanças evolutivas desde então são minúsculas e não necessariamente são melhorias claras. Além disso, a pelve das baleias não é mais considerado um órgão vestigial, pois apresenta importante função de apoio aos músculos necessários à reprodução. Portanto, é uma musculatura e uma ossada realmente funcional do ponto de vista atual para essas baleias. Por fim, o tempo proposto de uma evolução de um animal semelhante a um lobo até uma baleia moderna é algo absurdamente rápido, dadas as diferenças anatômicas e fisiológicas, e que, portanto, é uma visão meio que mágica demais aí para evolução. E caso você não tenha pegado, que eu já falei no vídeo, uma das principais teorias dentro da evolução é de que as baleias vieram de lobos. Ainda não acabou. Tem mais um argumento, mas não dá para continuar argumentando sem a sua inscrição. Sem o seu like, fala sério. Como que a gente vai continuar nosso processo evolutivo aqui sem a sua ajuda? A gente tem a menor chance de vencer a pressão da seleção natural do YouTube sem vocês. Se inscreve, compartilha e dá aquele like que só você sabe dar, cara. A gente tá esperando, por favor. Terceiro argumento: as origens humanas. O primeiro Homo sapiens deixou a África há 100 mil anos e se espalhou por todo o mundo por volta de 10 mil anos atrás. É o que muitos estudos apontam. A anatomia humana, por exemplo, apresenta muitas semelhanças com a dos chimpanzés, gorilas e outros primatas. Inclusive a visão colorida, as mãos com polegares opostos e faces planas. Aparentemente, nós estamos intimamente relacionados a essa família de criaturas. O modelo evolucionário prevê que os humanos compartilham
um ancestral comum com outros grandes símios da história. Harsman relata que há mais de 6.000 fósseis de criaturas individuais de várias espécies no período entre o ancestral comum e o Homo sapiens moderno. Assim, nos últimos milhões de anos, poderíamos ver uma transição gradual para a marcha bípede, bem como o aumento da estatura e também do cérebro. De olho na genética, vemos se consolidar a previsão de que nós compartilhamos ancestralidade comum com os grandes símios e com toda a vida na Terra. Chimpanzés, por exemplo, têm 24 pares de cromossomos, humanos 23. A evolução prevê, portanto, que 2 cromossomos se fundiram na linha descendente para os humanos, mas não se fundiram na linha descendente até os chimpanzés. Entendeu nada? Então vem comigo. Embora cada cromossomo contenha vários genes, todos os cromossomos têm 2 características comuns. A primeira são os telômeros, que são sequências repetitivas nas extremidades dos cromossomos que agem como os pedaços de plástico no final do cadarço, que impedem o cadarço de esfiapar, ou seja, o cromossomo para por ali, tanto para cima quanto para baixo. O centrômero, que é uma região, vamos dizer assim, mais próxima do meio do cromossomo, o cromossomo não tem um meio muito claro, se você pegar um cromossomo e olhar, você vê que ele tem uma parte menor e uma parte maior, mas tudo bem. Enfim, fica mais ou menos ali no meio. Esse centrômero é importante durante a divisão celular, portanto ele é usado como uma forma literalmente de saber como a célula vai se comportar ali na divisão. Se 2 cromossomos em humanos se fundissem em algum ponto do nosso passado ancestral, então a gente teria apenas 23 cromossomos ao invés de 24. E o cromossomo fundido seria quase idêntico a 2 cromossomos de chimpanzé, olhando de ponta a ponta, porque ele seria idêntico no sentido de que é como se fosse realmente 2 cromossomos do chimpanzé fundidos um no outro. Além disso, o cromossomo humano teria uma sequência extra de telômeros no meio, que não é comum, porque os telômeros geralmente ficam nas pontas, bem como uma sequência centromérica extra, ou seja, 2 centrômeros. Acontece que é exatamente isso o que encontramos no cromossomo 2. A doutora Harsman traz outra evidência genética de que os humanos, como outras espécies animais, emergiram como uma população e não como 2 indivíduos. Embora os humanos modernos tenham muita semelhança em toda a nossa população, nós temos muito mais variação do que poderia surgir de apenas 2 pessoas. Como devemos entender então os relatos bíblicos de Adão e Eva? 3 pontos de vista. O primeiro, Adão e Eva como históricos, mas não como progenitores únicos. Adão e Eva poderiam ter sido pessoas reais e históricas vivendo em um lugar real, mas outros humanos teriam vivido ao mesmo tempo. Isso poderia resolver alguns desafios no texto de Gênesis 4, o qual se refere a outras pessoas que não parecem ser descendentes de Adão e Eva, incluindo aquelas das cidades e a esposa de Caim. Para você não vir com um papinho de que a galera do CE tá forçando a barra, vou te falar que cristãos como o evangelista Billy Graham já há muito tempo e o pastor Tim Keller também veem a evolução como compatível com um Adão e Eva históricos. Segunda opção. Adão e Eva são representantes recentes vivendo talvez há 6.000 anos no Antigo Oriente Próximo. A essa altura, os humanos se dispersaram por toda a Terra. Deus então se revelou especialmente a um casal de agricultores que conhecemos como Adão e Eva, pessoas reais que Deus escolheu como representantes espirituais para toda a humanidade. A terceira visão, a terceira possibilidade, é o modelo não histórico. Adão e Eva não eram figuras históricas e, na verdade, compõem histórias simbólicas do mesmo gênero de outras literaturas antigas comuns no Oriente Próximo. Eles transmitem importantes verdades teológicas inspiradas sobre Deus e a humanidade, mas os textos não são históricos no sentido em que usamos essa palavra hoje. Esse é o modelo proposto, por exemplo, por Alistair McGrath. Diante disso, temos vários desafios hermenêuticos e teológicos, em especial o pecado original. O teólogo luterano George Murphy diz a respeito disso. A alegação cristã é que um salvador é necessário porque todas as pessoas são pecadoras. Isso é simples. Porque todas as pessoas são pecadoras é uma questão importante, mas não é necessária uma resposta para isso para se reconhecer a necessidade de salvação. Nenhum dos evangelhos usa a história em Gênesis 3 para falar do significado de Cristo. Em Romanos, Paulo desenvolve uma acusação da raça humana como pecaminosa e, em seguida, apresenta Cristo como a solução de Deus para esse problema nos capítulos 1 a 3, antes de mencionar o pecado de Adão no capítulo 5. Paulo pode muito bem ter se referido a Adão como uma figura arquetípica. Você vem comigo novamente ali, reler Gênesis 3, e a gente percebe juntos alguns elementos simbólicos muito evidentes, como por exemplo uma cobra falante e árvores milagrosas. Para alguns estudiosos, ela pode não ser uma história literal no sentido moderno.
Independente da visão, no essencial, há unidade. O pecado é uma rebelião contra a vontade de Deus. Isso é um fato entre todos nós. Todos os seres humanos pecaram e nenhum é justo, outro fato entre nós cristãos. E além disso, nós sabemos que nós só podemos ser justificados mediante a obra expiatória sobrenatural do próprio Deus encarnado, ou seja, a obra de Cristo. Ken Ham discorda de Harsman. Para ele, a genética não apoia a evolução e ele se embasa em artigos que ele traz que mostram sua visão como refutando a fusão dos cromossomos humanos e a hipótese da macroevolução. Você pode acessar esses artigos que a gente está citando na descrição do vídeo, mas basicamente eles dizem que o local que aparentemente teria ocorrido a fusão dos cromossomos do ancestral símio tem na verdade evidências apontando que é apenas um gene altamente especializado e não compatível com uma simples fusão. Ross concorda com Harsman que as comparações de DNA de espécies modernas mostram relações entre as espécies. Entretanto, ele afirma que essa relação se alinha tão razoavelmente, se não mais, com um design comum do que com a descendência comum. Embora a anatomia humana se assemelhe à anatomia dos macacos, não existe similaridade na estrutura cerebral e química do cérebro. Quanto a essas características, Ross até cita, por exemplo, que os humanos se parecem muito mais com corvídeos e roedores. Corvos, não chimpanzés, combinam melhor com as capacidades intelectuais humanas. Além disso, os fósseis de hominídeos, ao invés de confirmarem um cenário evolutivo, eles o lançam completamente no caos na visão de Ross. Ele cita ainda que o cromossomo 2 humano apenas parece ter telômeros e centrômeros extras, e que eventos de fusão e fissão cromossômica na natureza quase sempre se mostraram completamente catastróficos. Além disso, ninguém realmente alcançou experimentalmente uma fusão cromossômica bem-sucedida, e portanto para ele isso mostra que não há tanta evidência assim. A defesa de Adão e Eva literais como progenitores de toda a humanidade, para Ross, é essencial na defesa da inspiração e da inerrância bíblicas. O motivo? Ele aponta Gênesis 3:20, Atos 17:26, Romanos 5 de 12 a 19 e 1 Coríntios 15 de 20 a 22. Esses textos afirmam a descendência de todos os seres humanos de um único casal e também o fato de termos herdado a nossa natureza pecaminosa de Adão. Mas um detalhe, essa é a forma como Ross traz esses textos, ainda que eles possam ser discutidos de forma diferente. Ele continua argumentando que, além disso, em Gênesis 1 e 2, nós temos os verbos bará, que significa criar, azá, que significa fazer, e yatzar, que significa moldar. Ao descrevermos a origem de Adão e Eva, esses verbos implicam uma criação especial e direta de Deus na visão que Ross traz. Vou deixar aqui uma mensagem da doutora para você, e eu vou ficando por aqui. So, scientific discoveries don't have to cause conflict. They don't have to pull us away from God. Instead, they can show us God's handiwork. Ah, eu tive que voltar para te recomendar esses 2 vídeos aqui na tela, que eles vão com certeza te ajudar a entender melhor as visões do criacionismo da Terra Jovem e o criacionismo da Terra Antiga e seus argumentos. São visões diferentes das apresentadas nesse vídeo e muito provavelmente vão te ajudar a entender esse debate, ajudar a entender também algumas coisas desse vídeo e algumas contra-argumentações aqui trazidas às argumentações do criacionismo evolucionário. Agora eu realmente vou ficando por aqui. Até quinta que vem no próximo vídeo. Fui!